Paz, irmãos, parte de número 2. Agora não vou fazer introdução, vou direto para o estudo, para a palavra, certo? Parte anterior eu falei um pouco do entendimento dos adventistas, na questão aqui da 70 semana. E agora nessa parte eu vou falar dos pentecostais. Aí entra a congregação, entra Deus é Amor, entra a Assembleia, entra vários nomes de igreja, várias denominações. O ramo é grande, o assunto é grande. Eu estou colocando aqui os entendimentos, né, as profecias, para vocês verem que é importante estudar, é importante, né, rever seus conceitos, é importante saber que outras pessoas estão estudando a palavra, né? Então aqueles que estiverem com o coração aberto, aqueles que estiverem atentos, né, sensíveis à voz do Espírito, vai fazer ajuste na sua pregação, vai fazer ajuste naquilo que você está ensinando, para que outras pessoas recebam edificação e não permaneçam no engano, certo? Então vamos lá. Eu não vou ler agora, só se for preciso, mas vamos lá, vamos direto para os entendimentos aqui. A igreja, a escatologia, vamos falar assim, a escatologia do momento, a escatologia do momento aqui, de um modo geral, que nem eu já falei em outra parte, principalmente nessa área pentecostal, por algum tempo, ou muito tempo, né, as pessoas vêm vindo, né, somente usando uma parte do Novo Testamento, né, as cartas de Paulo, alguns textos de João, alguns textos de Tiago, alguns textos de Timóteo, e um pouco do Evangelho, né, e fica preso nesse pequeno trecho da Bíblia, né, vamos dizer assim, e não quer saber de buscar o entendimento, né? Então tem coisas que Paulo está falando que ele está pegando nos profetas. Tem coisa que está sendo falado nos evangelhos, principalmente da boca de Jesus, que está jogando direto para os profetas, né? Jesus, ao fazer isso, inclusive, ele está honrando os profetas, né? Ele poderia falar, ele não precisava de usar os profetas. Ele poderia falar, olha, é assim, 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 assado, pronto, acabou. Não, ele fala... Ele pega as frases dos profetas ou coisas que os profetas falaram e coloca ali, entende? Coloca ali nos evangelhos, e na boca do apóstolo Paulo está a mesma coisa. Coisas que os profetas estão falando, né? Então muita coisa no meio gospel hoje, dentro da igreja pentecostal, está muito condensado, entende? Tem muita coisa bloqueado para a igreja pentecostal, né? Muita coisa mesmo, muita coisa bloqueada, né? Então, quando eles ouvem falar, por exemplo, sobre, como vamos dizer assim, ouvem não, né? Já tem não sei quanto tempo iniciou esse... Eu já faz tempo que eu ouço falar desse negócio de terceiro templo, né? Mas quando você pergunta para essas pessoas, onde é que está escrito a profecia de uma reconstrução do terceiro templo? Não, porque Israel é relógio de Deus. Não, porque Israel já comprou novilha vermelha. Hoje mesmo eu vi uma publicação lá que acabaram de consagrar um lugar lá, né, tipo um altar, supostamente que já é por ali que vai ser ser dado o pontapé inicial para a reconstrução do terceiro templo, né? E quando eu falo do terceiro templo, eu não estou dizendo que eles não vão construir um terceiro templo, entende? É possível que os judeus reconstruam o terceiro templo, né? Até porque o Donald Trump, né, tá ajudando lá, né? Tá com um mistério ali, né? Tá um mistério lá. Mas o que eu quero dizer é que a palavra do Senhor não diz em nenhum momento que haveria um terceiro templo. O terceiro templo, se existisse, é nós, né? Então toda a palavra santuário, tanto Ezequiel, Daniel, Zacarias, Neemias, Esdras, quando eles estão falando de um santuário físico e terreno, sombras, né, são coisas que apontam para este santuário. Então quase todas as profecias vai se cumprir neste santuário. Assim como eu falei aqui no verso 24 de Daniel, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade, Daniel, para fazer cessar a transgressão deste santuário, para dar fim aos pecados deste santuário. Então, é uma sequência de coisas que vai apontar no corpo do homem, né? Para vocês terem ideia. Lá atrás na lei foi feito um tabernáculo.
terreno. Ele é quase quadrado, né? Mas não é quadrado, ele é meio compridinho. Cheio de estaca em volta, estaca com cordas, né? E desce a lona lá, né? Couro de animais, inclusive, né? Para não ficar muito quente. Deus tem os mistérios dele lá, né? Para fazer. O que eu quero dizer é que foi feito um tabernáculo. Esse tabernáculo não tinha janela. Nenhuma janela. Não tinha nenhum buraquinho de ventilação ou para clarear lá dentro. Lá no tabernáculo que Moisés levantou. E quando eles foram inaugurar o tabernáculo, Deus foi claro, Deus foi específico para Moisés. Moisés, quando Arão entrar lá dentro e acender a menorá, que é o candelabro, aquelas 7 lâmpadas, quando ele acender, aquele candelabro vai clarear o santuário, o tabernáculo. E aquele fogo nunca mais, Moisés, pode se apagar. Arão tem que manter aquele fogo aceso para sempre, Moisés. Então, a primeira coisa que Arão, quando ele entrava no santuário, é verificar a lâmpada. Ele não podia deixar a lâmpada apagar. Porque se a lâmpada apagar, fica escuro o tabernáculo. Se o tabernáculo fica escuro, Arão não consegue fazer o trabalho de sacerdote lá dentro. Isso é uma sombra. Hoje, por exemplo, eu sou o tabernáculo. Aquele tabernáculo lá, certo? O apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele fala, quando este tabernáculo, apontando para ele mesmo, for despido, for destruído, temos uma pátria no céu. Quando ele fala pátria, ou uma cidadania, né? Tem uns irmãos aí que quer, não, porque a palavra no hebraico quer dizer isso, e no grego é outra e tal, né? Só para levar para o lado do entendimento deles, do qual eu vou falar já já. O apóstolo Paulo está falando, temos uma pátria lá no céu, nós temos uma morada, mas essa morada, se você continuar a leitura, essa morada vai revestir este tabernáculo. Ou seja, essa morada que está lá no céu, essa pátria que está lá no céu, que ele está dizendo, essa cidadania que está lá no céu, vai descer e vai revestir esse tabernáculo, entende? Jesus, quando ele vai falar lá num dos evangelhos, eu não lembro o texto aqui, eu vou falar de cabeça, não lembro o texto, mas você vai compreender. Jesus fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, né? Seu corpo vai bem. O que Jesus está falando? Em outras palavras, né? Se este tabernáculo for bom, ou melhor, se os seus olhos forem bons, todo o seu tabernáculo será iluminado, né? Porque, os olhos é a janela da alma, né? É pelos olhos que entra, a maioria das vezes, é pelos olhos que entra o pecado, né? Através dos olhos. E o que eu quero dizer é que aquela luz que acende dentro do tabernáculo é o fogo do Espírito, né? A luz do Espírito, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então, quando o sumo sacerdote entrava lá dentro, ele mantinha o tabernáculo aceso. Hoje o sumo sacerdote é Cristo. Então Cristo entrou dentro desse tabernáculo através do Espírito Santo. E ele está fazendo o trabalho de expiação aqui dentro. Então ele não deixa a luz, ele não deixa a lâmpada apagar dentro do tabernáculo. Está compreendendo? Então toda a profecia que o Senhor Deus traz desde lá de trás, desde o Gênesis, vai findar neste corpo, entende? Mesmo que ele falou, ali naquele templo de Salomão, eu vou ouvir toda a oração que for feita neste lugar, né? Mas é uma profecia, né? É um templo físico de prédio, a arca estava lá dentro? Estava. A arca é outro estudo, né? Não vou falar em outro estudo, não dá para falar agora. Então a presença estava dentro da arca, né? Por causa da arca, né? Então toda a oração que for feita dentro desse lugar eu vou ouvir. Só que essa casa, esse templo, né, tanto de Salomão quanto Ageu, Neemias, tudo isso aponta para a casa, porque o nome dessa casa é Cristo. Entende? E nós somos o corpo de Cristo. Então, quando o Senhor Deus vai falar lá, não adianta vocês habitarem em casas apaineladas, edificar os prédios, aí essas construções, enquanto que minha casa permanece em ruínas, né? Minha casa, ou seja, Cristo está em ruínas, né? É uma profecia para o futuro, para o nosso tempo. Então, mas isso é tudo nos profetas, né? Tudo isso que eu estou falando talvez está sendo novo para você, talvez você nunca ouviu isso. Mas isso está nos profetas, né? Se você assistir os vídeos que eu tenho gravado, tem bastante vídeos falando disso já, né? Sobre essas questões aí. Então, quando a profecia está falando de santuário, de templo, está falando deste templo, né?
O próprio apóstolo Paulo vai falar, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, dentro desse ensinamento, desse estudo pentecostal, eles enxergam o quê? A reconstrução de um terceiro templo. E olha só, e tudo ligado com os judeus, né? Eles crêem numa profecia que não tem, mas isso sabe por quê? Porque existe uma doutrina, existe um ensino, que se for desfeito essa questão de terceiro templo, cai por terra o ensino deles. Qual o ensino? O ensino do arrebatamento secreto. O ensino da igreja sair antes, né, da terra. Eles falam, olha, esse templo aí vai ser edificado lá em Jerusalém. Quando os judeus começarem a sacrificar lá, fazer os sacrifícios deles, e a besta aparecer e cessar o sacrifício deles, a igreja já vai estar no céu, porque ela sobe 7 anos antes. A igreja não vai participar disso aí. Então o sofrimento vai vir para os judeus, porque eles negaram o Messias, então eles merecem sofrer. Nós não, nós somos igreja, nós não merecemos sofrer isso aí. Nós não negamos Cristo. Então a igreja está no céu e os judeus vão estar sofrendo lá na mão do anticristo, né? Isso dentro da escatologia deles. Só que aí o que acontece? Me fugiu o pensamento. Deixa eu ler o texto de novo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o Solador, até que a destruição venha que esteja derrama sobre ele. Então, quando eles dizem que a igreja está nos ares ou no céu, né, nas bodas, inclusive com Cristo, e os judeus estão sofrendo na terra, aí se cumpre, né, a crença deles no terceiro templo. Agora, se disser que não existe terceiro templo, biblicamente falando, daí não tem como, né? Espera um pouquinho. A besta vai perseguir quem? Se a igreja subir da terra antes. Tem que ter alguém na terra para a besta seguir, para a besta perseguir. Não é verdade? Tem um ponto aqui que eu vou entrar, mas eu vou entrar na outra parte. Na outra parte. Pensei que ia dar para falar tudo nessa parte, mas não dá. Eu vou para a parte número 3, para dar seguimento aqui, ainda falando da igreja pentecostal. Tá certo? Deus abençoe. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva lá no canal Efraim Ministério Sode. Deus abençoe.